Olá, seja bem-vindo ao Reverso UFES. Eu sou Pablo Rocha e a nossa conversa de hoje é sobre lazer urbano em Vitória e o futuro do centro da cidade. Depois de anos de abandono, falta de valorização e segurança, novas iniciativas culturais começam a ocupar as ruas. Mas aí a gente se encontra num cenário em que temos reclamações da vizinhança, restrições sonoras e uma pressão sobre espaços independentes. O objetivo de hoje é entender esse paradoxo, em que todo mundo quer um centro mais vivo, mas o que acontece na prática quando a cidade começa a pulsar? Bom, para o programa de hoje, eu estou aqui com o Marcos Panceira, que é economista, está à frente à Casa Caipora, e muito obrigado pela sua presença, Marcos. Obrigado pelo convite. Vai ser um diálogo lindo, eu tenho certeza disso. Para a nossa primeira pergunta, eu tenho aqui. Como tem sido a sua experiência à frente da Casa Caipora, produzindo eventos no centro de Vitória? No geral, é uma experiência muito positiva, mas é um carrossel não, uma montanha-russa de emoções, porque cada dia é um dia, cada noite é uma batalha diferente. A gente quer fazer um espaço plural, onde seja acessível, onde tenha comunicação com o território, com o público que ocupa e com os artistas que ocupam, mas, no geral, são muitos desafios. Dentro desses que a gente vai falar hoje, né? Ai, legal. Você sente muita dificuldade para manter viva a Casa Caipora? Sim, sim. Nossa, os desafios são inúmeros. Eu acho que se você for conversar com qualquer pessoa que tem um espaço independente, essas pessoas vão conseguir te dar um rol gigantesco. Gigantesco mesmo, desde da questão estrutural dos espaços que a gente ocupa, a questão institucional com a prefeitura, com o Estado, com o território, e o financeiro, tipo, a questão, eu acho que um dos maiores problemas de espaços independentes são os financeiros, porque uma vez que você tem dinheiro, você consegue fazer o que bem entender, né? Você consegue fazer as adequações que você precisa, você consegue fazer o investimento estrutural que a casa precisa para se comunicar melhor com o território. Então, seria esses desafios que o dia a dia apresenta pra gente. É complexo, né? Produzir cultura no cenário capixaba. Demais, demais. Mas eu também gosto de falar que não é só no capixaba, porque eu sou expatriado aqui no Espírito Santo desde 2017. E o Estado me abraçou de uma forma muito linda. E conversando com outros espaços em outros estados, eles enfrentam os mesmos desafios. Os mesmos. É um Só cenário muda o CEP. nacional. Exatamente. E na sua visão, o que mudou nos últimos anos na relação da cidade com o lazer e a cultura de rua? Eu percebo que o centro é o lugar de excelência para esse tipo de ocupação, porque existe uma aceitação muito maior do território para esse tipo de ocupação do que outros bairros aqui na cidade. Eu vejo que cada vez mais espaços culturais independentes estão abrindo suas portas no centro, as pessoas estão desmistificando o que é o centro, porque existe toda uma fantasia que o centro é perigoso, que o centro é abandonado, que o centro é sujo, mas o centro é uma pérola não lapidada ainda. Tá lá, o valor dele tá lá, tem pessoas resistindo há anos, décadas para que isso aconteça, e eu acho que hoje a gente está vivendo um boom de reconhecimento. O pessoal está reconhecendo que o centro é um lugar de excelência para a cultura, onde existe uma diversidade gigantesca de agentes culturais lá, e as pessoas estão descobrindo novamente o centro, redescobrindo e conseguindo ver a beleza que ele é. E essas mudanças, elas têm contribuído para que a população volte a frequentar o centro? Você falou dessa beleza que as pessoas começam a enxergar. Eu acredito que sim. Eu acredito que essas mudanças são principalmente frutos do trabalho de agentes culturais que estão lá no centro desde muito tempo, de todos os agentes culturais que, infelizmente, não resistiram nessas mudanças institucionais, essas mudanças de administração do município. Então, o que a gente está colhendo hoje é o fruto de trabalho de muita gente que veio antes desses espaços novos que estão ocupando o centro. E eu acho que está tendo essa valorização novamente. Ai, que bom, né? É importante que a gente tenha esse espaço para ocupar, para ir, para ter essas vivências. E aí, voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente fala em dificuldades,
Licenças, limites de som e horários costumam ser os maiores obstáculos. E como esses pontos impactam a programação da Casa Caipora? Nossa, isso é uma doideira, porque é um quebra-cabeça que envolve muitos sujeitos, muitas pessoas diferentes. A gente tem que entender que a gente ocupa um território que é plural, que tem muitas pessoas que vivem lá há muito tempo, tem pessoas novas chegando nesse território agora, por causa dessa mudança. Está tendo um boom imobiliário no centro também muito difícil para a gente. Os valores dos imóveis estão cada vez crescendo mais, existindo uma gentrificação, que também vem com esse movimento de valorização do centro. E o quebra-cabeça é esse, entender quem já estava lá, quem está chegando e o que o centro precisa para que seja esse espaço pulsante, esse território pulsante. Então, a nossa programação, a gente tenta fazer esse balé de entender as pessoas que já ocupam o centro, né, que já estavam lá antes da Caipora chegar, esse novo público que tem uma sede de uma programação mais pujante, mais extensa, com mais intensidade, é isso. E entender o que a estrutura da Caipora consegue oferecer, o que a gente, como Caipora, tem essa capacidade financeira e estrutural para se adequar para o território, se adequar ao público. Então, existe um quebra-cabeça muito difícil de se juntar essas peças. A gente, na Caipora, tenta levar isso em consideração, porque a gente precisa que o território esteja ao nosso lado, que quem ocupa o território antes da Caipora chegar esteja ao nosso lado. Não é só um movimento de chegar lá e dizer assim, não, ó, a gente está chegando, a gente vai fazer uma movimentação aqui onde a gente acha que é importante para o território, mas não escuta quem já viveu o território por todo esse tempo. Então tem precisa dessa nuance. Sim, você falou da sua relação com a população. E eu queria saber se existem canais de diálogo que realmente funcionam ou isso ainda precisa melhorar. Sim, acho que toda pergunta que você for me fazer, eu vou falar que é delicado, que é muito sensível, que precisa muito de relações públicas. Porque existe uma grande parcela dos meus vizinhos que tem meu telefone pessoal, que já aconteceu algumas vezes de a gente ter eventos na Caipora e eles me mandarem uma mensagem e falar, Marcos, hoje está um pouquinho difícil. Tem alguma coisa que você possa fazer? Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Então, muda muito também da forma, da linguagem artística que a casa está ocupando, que estão ocupando a casa. Porque lá na Casa Caipora, a gente tem desde jazz, MPB, a gente tem festa eletrônica, a gente tem funk, a gente tem heavy metal, a gente tem punk. Então, se você pensar nessa questão, no MPB voz e violão a gente consegue controlar, mas no evento de festa eletrônica ou outros tipos de sons que são mais intensos, pouca coisa que a gente pode fazer. Então, existe esse diálogo direto com uma parcela, a gente não consegue oferecer para todo mundo também, né? Porque é isso. E eles conseguem me acionar diretamente pelo meu WhatsApp. É um tanto quanto complexo, como você mencionou. Mas é assim mesmo. E para fechar, foi rapidinho, né? Até fluiu super bem. Quando a gente fala em devolver a vida ao centro, o que isso significa para você? Devolver a vida para o centro, o centro sempre teve vida. O que a gente está fazendo agora é trazendo atenção para essa vida que estava lá escondida, dos outros territórios, dos outros bairros. A gente está mostrando que a gente do centro é um território de excelência para a produção cultural, pela diversidade de agentes, e que o centro é lindo, que venham visitar o centro, venham viver o centro e venham se atentar a quem já ocupa o centro também. Senhoras e senhores, Marcos Panceira, muito obrigado, Marcos, pela sua presença, por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui falar com a gente. Queria agradecer também a produção e a nossa professora orientadora, porque sem eles isso não seria possível. E quero contextualizar vocês que a gente entrou em contato com a prefeitura sobre esse assunto. E aí é o seguinte, em resposta, a
Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, confirmou que a fiscalização é constante e atua na mediação de ruídos e aplicação de sanções, seguindo, após as 10 da noite, o serviço aciona o Disque Silêncio para o envio de agentes de fiscalização a campo. Bom, o Reverso UFES fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Acompanhem os outros também, eles estão aí disponíveis para vocês. E é isso, até a próxima!